Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Bora lá? Bolo de 15 por 15, isso mesmo. Ele tem 4 camadas de recheio, gente, esse bolo. E vocês podem observar que a última parte dele, a parte que tá encostando no vidro, ela tá maior. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha uma forma de 15 por 10, que ela era um pouquinho maior? Então, esse é o problema, é de comprar de marca diferente, gente. Isso pode acontecer. Na hora que eu estava assando, eu não vi que o bolo era que a assadeira era diferente, de marca diferente. Então, sempre dê preferência para comprar da mesma marca, do mesmo jeito, para não acontecer esse tipo de coisa. A gente conserta no chantilly, mas é bem desagradável. Eu não gosto de ver meus bolos desse jeito, tá? A gente conserta no chantilly, mas não significa que fica 100%, tá? E lembra a técnica que eu falei ontem da gente preencher com o chantilly, né? Faz a pré-camada para não criar. Vocês viram que neste caso, como a assadeira estava diferente, gente, é praticamente obrigatório você fazer, porque vai dar bolha de ar. E eu também deixei ele mais tempo descansando na minha bandeja, tá? Porque como era de formas diferentes, era melhor para que ele ficasse assentando mais tempo, tá? Então, aí eu tô fazendo o meu acabamento mais retinho possível. E nesse caso, o bolo vai ser sim coloridinho, tá? Porém, eu dei a preferência para fazer a coloração só externa, tá? Então, eu vou usar o corante aí agora. Neste bolo, você pode usar corante líquido, como é esse que eu tô usando, ou corante gel. Lembrando que o corante líquido, gente, ele espalha melhor, fica mais bonito. O corante em gel não fica tão bonito. Porém, eu não tinha corante azul. E eu precisava de um toquezinho azul e eu coloquei o corante em gel. Eu vou dizer que foi um erro, mas ao mesmo tempo não foi, porque eu realmente não tinha o corante líquido azul. Então, era uma saída que eu tinha, era colocar o corante em gel, tá? Mas o corante em gel, quando você faz isso, pode acontecer dele dar tipo umas bolinhas, tá? E foi o que aconteceu aí. Por mais que eu fiquei mesclando várias vezes, mesmo assim, me incomodou um pouco o fato dele dar umas bolinhas, tá bom? Então, eu coloquei corante laranja, amarelo, o rosa, não coloquei vermelho, e agora eu fui mesclar. Podem ver que o próprio corante azul fica muito mais forte. Gente, enfim, era o que eu tinha, né? E eu me resolvi desse jeito. Mas falar que ficou do jeitinho que eu queria, não ficou, tá? O corante em gel realmente me atrapalhou bem aí na execução desse bolo, tá? E eu queria ele das cores bem fraquinhas, tá? Então, o que que eu fiz? Aonde tinha o azul muito forte, eu removi um pouco do chantilly do azul muito forte, tá? Ó, nessa hora eu tô removendo o chantilly e colocando o chantilly branco aonde tinha um azul muito forte e fui mesclando de novo só para dar aquelas nuances de azul. E onde tava com azul já mais fraquinho, eu coloquei umas gotinhas de rosa. E aí você vai brincando com as suas gotinhas de corante, tá, gente? O bom é que não amarga nada, né? Fica super coloridão. Aí eu queria cores mais claras, mas fica super coloridão e sem amargar, não é mesmo? Então, assim, essa técnica é muito bacana. Se você quiser fazer essa técnica para usar o bolo todo da mesma cor, funciona? Funciona. Já mostrei aqui no canal para vocês que funciona você fazer ele também assim, todo o bolo da mesma cor, tá? Só você tem que ter esse caprichozinho aí de ficar lembrando de mesclar as cores aí, tá? Na parte de cima, eu fiz um aspiralzinho mais profundo, tá? Pra ficar bem marcadinho com uma espátula mais fina. E lembrando, quando você faz a espiral, você tem que vir finalizar a sua lateral aí pra dar aquelas bordas irregulares, tá bom? Agora, eu coloquei o meu perolado, obviamente. Gente, muda de cor na hora, assim, né? O perolado. Ele fica mais claro. Pessoalmente, não fica tão assim, tá? E ele suga também um pouquinho da cor daqui a pouquinho. Esse bolo eu fiz e entreguei ele correndo, porque era para a escola da minha filha, tá? Então, ele vai mudar um pouco de cor conforme vai passar um tempinho, porque a gente colocou o corante diretamente no bolo, no chantilly, e ele vai mudar um pouquinho de cor. Vocês vão ver que no finalzinho já da decoração a gente já consegue ver a diferença de cor do bolo quando a gente terminou de fazer o mesclado para agora que ele já tá finalizado.
Peguei umas miçanguinhas, gente, aquelas bem pequenininhas, e eu tenho elas já coloridas, no rosa, nessas cores básicas, tá? Coloquei na base do meu bolo, porque minha filha ama essas miçanguinhas, então coloquei na base do meu bolo, das cores que eu utilizei, menos laranja. E joguei um pouco no meio do bolo, sempre coloco na ponta dos meus dedos e jogo no bolo. E olha como ficou lindo! Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido essa técnica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!